Então, pessoal, sem medos nem expectativas, vamos, mas com profundo amor e respeito pela origem judaica e hebraica de Jesus, vamos juntos nesse discernimento. Começamos com a própria essência, a mensagem de salvação. Nos evangelhos, Jesus, com a sua mente e língua hebraica, proclama a vinda do reino de Deus e chama ao arrependimento. E aqui precisamos ser precisas, separando o que Jesus disse daquilo que disseram que ele teria dito. O conceito de arrependimento para Jesus é techuvá. Techuvá não é apenas uma mudança de mente, significa literalmente um retorno, um voltar-se completamente para Deus, para a aliança hebraica, nos termos hebraicos, implicando uma reorientação profunda da vida. A fé para Jesus é fundamentada no conceito hebraico de emuná. Não é só crença, mas uma confiança ativa, fidelidade e lealdade que se manifesta na conduta, nas obras, na firmeza que leva à ação. Ele ensina que a salvação se concretiza na prática da vontade do Pai e na produção de frutos visíveis, não como moeda de troca, mas como uma evidência de uma vida transformada pela adesão ao que ele chama de reino dos céus. Sua crítica se dirige à hipocrisia e ao legalismo vazio. Séculos depois, Paulo de Tarso, imerso na lente helenística da Septuaginta e na cultura grega, utilizou o termo pistis, em grego, para desenvolver a sua teologia, a sua própria teologia da fé, e metanoia, para traduzir o que ele chama de arrependimento. Embora pistis e metanoia em grego possam significar crença, confiança ou mudança de mente, em um contexto helenístico e filosófico, eles podiam carregar nuances de adesão a um conjunto de regras, a um conjunto de crenças ou uma convicção interna, sem a mesma integralidade da ação e do retorno que emuná e techuvá implicam. Paulo, ao argumentar sobre a justificação pela fé sem as obras da lei, referindo-se primariamente às observâncias rituais judaicas como meio de salvação para os gentios, isso tudo dentro de um arcabouço conceitual grego de kaiosini, que significa retidão, justiça, adaptou esses termos. Lembramos também que Martinho Lutero, ao interpretar Paulo de Tarso, para quem não sabe, ele pegou o texto grego de Paulo de Tarso e traduziu para o alemão. Ao interpretar Paulo e a sua própria experiência, Lutero radicalizou mais ainda esse conceito, enfatizando o que a gente chama de sola fide, aspas, somente a fé, como o único meio de salvação, com a famosa inserção do termo alemão, além, deve ser essa pronúncia, o parecido, que significa somente. Então ele incluiu em Romanos 3,28 o que Paulo não colocou. Paulo dizia a fé, justificação pela fé, e já Lutero colocou somente a fé. Isso faz uma diferença muito grande. O ponto de desvio aqui é o joio que se mistura com um aparente trigo. É a sistematização da fé como um ato puramente intelectual ou de aceitação, desvinculado de sua manifestação prática como critério para a salvação. Essa ênfase que ganha força na linguagem, na lógica grega, tanto pistis como metanoia, contrasta com a integralidade hebraica de emuná e techuvá, opostos, basicamente, onde a fé é inerentemente ativa e demonstrada, e o arrependimento é um retorno integral à aliança prevista na Tanar com Deus. E essa interpretação, tanto de Paulo quanto de Lutero, pode levar, mas antes de Lutero, vamos falar de